Ó, acabando o Morning Show nessa reta final aqui, vamos falar de coronavírus. Ô Vini, faz um resumão pra gente aí a situação no Brasil. Nesse final de semana confirmado o segundo caso da doença, né? Segundo caso da doença, um caso muito parecido com o do primeiro, né? Também um homem que veio da região de Lombardia, na Itália. Esse homem deu entrada no Albert Einstein na sexta-feira, ele voltou na quinta, veio com a máscara no avião, mas né, sentiu os sintomas aí do coronavírus, então febre, dor no corpo, tosse, né? E deu entrada no Albert Einstein na sexta-feira e teve o exame confirmado no sábado, portanto, segundo caso confirmado de coronavírus no Brasil também, né? Portanto, o segundo caso em São Paulo. No Brasil já são 252 casos suspeitos. E aí, Carlos Aros, este homem já está em casa também, né? Já está sendo tratado em casa como o primeiro homem. E aí ele está se levantando aí um grande debate sobre essa questão. Não seria melhor que esses pacientes fossem tratados no hospital, que tem ali o atendimento pronto, tem né, mais equipamentos, tem mais estrutura para atender esses pacientes do que no domicílio deles? Então a coordenadora da UTI de infectologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, a Oieli, deu uma entrevista hoje ao Jornal da Manhã respondendo justamente essa questão. É melhor tratar em casa ou no hospital? O Brasil está fazendo certo? Responde, doutora. E aí? Na minha opinião, o Brasil está no caminho certo, sim. Primeiro, não tem por que sobrecarregar sistemas de saúde com casos que não necessitam de internação. Precisamos lembrar que as outras doenças continuam existindo, como infarto, AVC, doenças renais. Então, não dá para você ocupar um leito hospitalar sem necessidade real. Segunda questão geralmente o paciente na própria casa consegue seguir a própria rotina de uma forma mais segura e também reduz a transmissão intra-hospitalar. Lembrar que ambiente hospitalar tem outras pessoas que têm algum tipo de doença de base, né? O que pode facilitar, se pegar o vírus dentro do hospital, tem um quadro mais grave. Então, não há necessidade de internar quem não realmente tem gravidade que justifique. Portanto, Carlos Aros, o vírus aí, o coronavírus já chegou a todos os continentes, são 64 países onde há a infecção, mais de 3 mil mortes e 88 mil infectados. Porém, a letalidade ainda não é considerada alta e as autoridades dizem que ainda não há motivo para pânico. Fora da China, a Itália continua sendo aí o grande foco. Na Europa, nas últimas 24 horas, um aumento de 40% dos casos, já são 1.700 casos e 34 mortes. Os números também aumentaram na França, na Alemanha e no Reino Unido. Na República Tcheca tivemos o primeiro caso, em Portugal também, o primeiro caso que aconteceu em Porto. O paciente é um médico que estava de férias, na Itália também, e tem 60 anos. A União Europeia elevou o nível de risco de moderado para alto. Nos Estados Unidos, nós tivemos a segunda morte, um homem de 70 anos que morava nas proximidades de Seattle. O outro caso de morte também foi da mesma região e foi confirmada a primeira contaminação em Nova York. E no Irã, são 523 casos e 66 vítimas fatais. A OCDE já alertou que a economia global deve crescer o mais baixo nível da história desde 2009. E um complemento para essa tua fala, Vini, o seguinte: o Ministério da Saúde publicou nas lojas de aplicativo um app com as informações sobre coronavírus. Sim. Então é um aplicativo cujas informações são fornecidas pelos técnicos do Ministério da Saúde, aquelas pessoas que estão trabalhando nos grupos de controle, enfim, nos grupos de trabalho que estão associados às secretarias de Estado, com informações e orientações importantes para as pessoas saberem como minimizar o efeito de tudo isso e evitar a propagação. Né? O Jean Gorenstein falou aqui com a gente na semana passada sobre isso, fazendo comparação inclusive com o sarampo, que tem uma taxa de disseminação muito maior do que a do coronavírus e etc, mas vale para essa doença e para outras aquelas orientações que os médicos sempre dão: lavar sempre as mãos, evitar esfregar no olho, colocar as mãos na boca, que aí você garante uma proteção um pouco maior. Não existe a garantia efetiva, não é 100%, mas você diminui a possibilidade de problemas. E para buscar informações a respeito do coronavírus, aliás, buscar informações a respeito de qualquer coisa que você queira, procure as fontes que são as oficiais. O Ministério da Saúde tem feito um bom trabalho nesse sentido.